Estou aprendendo a fotografar em modo manual e algumas vezes, quando deixo o fotômetro no meio, a foto sai tremida e perde a nitidez. Por que isso acontece? Mais um problema aí do modo manual, né? Da falta de conhecimento, né? Na fotografia, né? O começo ali do modo manual, né? É, é assim, ó. Quando a pessoa está aprendendo a fotografar em modo manual, ela aprende que é preciso deixar o fotômetro no meio para que tenha a luz ideal para fazer o clique, né? Só que, para você deixar o fotômetro no meio, existem alguns limites que não podem ser extrapolados. Então, por exemplo, você chega num ambiente escuro, aí você está lá com uma lente escura, por exemplo, uma lente do kit, você abre ela em f5.6, a máxima abertura, e aí você sobe o ISO para o limite que você acha aceitável, digamos de 800, 1600 aí para não dar muito ruído. Não deu ainda a fotometria, você vai descendo a velocidade. E aí você vai olhando o fotômetro. A hora que o fotômetro chegou no meio, você falou, opa, agora sim. Só que a sua velocidade está em 1,10, por exemplo, 1,15. É muito baixo. A sua fotografia vai sair tremida. Então, muitas vezes, você precisa entender o fotômetro e entender que existem limites para os parâmetros que você vai usar. Então, por exemplo, se você está fotografando pessoas com uma cinquentinha, tá? Você tem que deixar aí uma velocidade segura mesmo, 100, 80 no mínimo. E menos que isso você corre o risco de borrar. Ou a sua tremida de mão, ou a pessoa se mover. Então existe um limite. Não é porque você precisa deixar o fotômetro no meio que você vai abusar dos parâmetros. Um outro erro também que eu vejo, às vezes a pessoa fala assim, o ISO dá ruído na foto, né? Quanto mais ISO, mais ruído. Eu não quero. Eu quero ISO 100. Bota o ISO 100 lá e não dá fotometria. Você abre toda a lente, às vezes uma lente 1.8, abre tudo, e aí a pessoa começa a baixar a velocidade, velocidade, até que chegou, extrapolou o limite, né? E aí, vai assim mesmo, porque eu não quero o ISO alto, eu quero o ISO baixo, eu quero trabalhar com o ISO 100, e não é assim que funciona. Você tem que subir o ISO, você tem que achar o equilíbrio entre a velocidade, a abertura e o ISO. Então, se tiver que subir o ISO, suba. Se tiver que baixar a velocidade, baixe até um limite, tá? E qual é o limite da velocidade? O limite da velocidade, se você estiver usando uma câmera full frame, é igual à distância focal da sua câmera. Então, por exemplo, a distância focal da lente. Por exemplo, se você está usando uma cinquentinha com uma câmera full frame, a regra diz que você está usando uma 50 milímetros, né? Tem 50 milímetros de distância focal. A regra diz que você pode usar uma velocidade mínima de 1,50. Se você está usando uma 100 milímetros, você usa 1,100. Se você está usando uma 135, você usa 1,135. E nunca abaixo disso. Essa é a regra, tá? Para full frame. Para câmera crop, tem que ser multiplicado por 1.5. Então, se você está usando uma 50 em uma câmera cropadinha, aí é 1,80. Se você está usando uma 100 milímetros, aí já é 1,150, 1,160, no caso, que 150 não existe. Tá? Então, para garantir, sempre mantenha um pouco a mais. Mesmo que esteja na full frame, tá com uma 50, bota lá 1,80 de mínimo. Aí você vai garantir que não treme, não vai absorver o tremido da mão. E se as pessoas estiverem se movendo,
Aí, se estiver movendo devagar, um 160, um 180 dá conta. Né? Se estiver movendo rápido, aí já vai subindo a velocidade testando. Tá? Mas é isso, existe um mínimo de velocidade e você calcula esse mínimo de velocidade com base na distância focal da lente. Tá bom? Porque aí você não corre o risco de tremer. Aí você pode me perguntar, Roberto, mas então por que tem essa velocidade baixa? Se não posso usar? Pode. Se você pôr a câmera em um tripé, aí você pode baixar a velocidade. Por quê? Porque esse tremido, gente, é a nossa mão que treme. Parece que não, mas só a respiração faz tremer. Eu, por exemplo, quando eu estou fotografando com um tele, eu prendo a respiração na hora do clique. Quando eu estou com a minha 135, por exemplo, quando eu vou dar o clique, eu prendo a respiração e seguro firme a câmera. Porque eu sei que a minha respiração pode tremer se eu tiver com uma velocidade baixa. Tá bom? Então, a velocidade vai até 30 segundos, tá? Fica 30 segundos capturando uma imagem, mas aí é tripé, tá bom? E outra coisa, o tripé ele vai resolver o problema da sua tremedeira, mas não do movimento do assunto. Então, por exemplo, você põe num tripé para você fazer uma paisagem, uma foto urbana, uma arquitetura, mas pessoas não adianta, porque a pessoa lá vai se mexer e vai borrar. Tá? Então o tripé para caso de retrato também não vai resolver. Tá bom? Natiara, eu não uso fotômetro, acho que eu não uso, né? Bato a foto e ajusto. Então, Nath, eu faço o fotômetro no começo do ensaio, eu faço a fotometria. Depois eu também vou meio que ajustando ali, né? Porque dependendo da luz, da incidência de luz, às vezes no centro da fotometria não fica muito legal não. Mas uma coisa que acontece, Nath, é assim, a gente vai pegando experiência e muitas vezes você chega no local e você assim já acerta a câmera sem olhar no fotômetro, né? Você já parece que já sabe ali, aquela luz que está ali naquele local, você já sabe mais ou menos. Muitas vezes acontece isso comigo, eu faço ali e tal, dou um clique, olho legal e nem olhei no fotômetro. Primeira foto já saiu legal e bora pro ensaio. Vai da experiência que a gente vai pegando e tal. É que nem o flash, né? O flash a gente aprende assim e você começa a fazer instintivamente ajustar as potências e tal, né? Do flash, né? E falando em flash, deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Voltar aqui na questão, né, que eu estava falando. E se você abaixa no limite da velocidade, como eu falei, né? Vamos supor, você está com uma lente 135, você coloca lá um 160, você subiu lá para ISO 1600, você abriu a sua lente lá, você não está com uma lente lá muito clara, né? 2.8, por exemplo, uma lente clara, vamos imaginar. Você põe a f2.8 e ainda assim não deu fotometria. Putz, o que eu faço? Aí, gente, é flash. Por isso, inventaram o flash. É o flash que vai suprir aí a falta de luz quando tudo chega no limite, tá bom?